A vida íntima de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Jesus, Maria e José em Belém. Chegando em Belém, eles se dirigiram imediatamente à gruta onde havia ocorrido o nascimento de Jesus. Foram admiráveis os efeitos sobre José, observados assim que nela penetraram. Ele foi tomado de imenso sentimento de alegria e contentamento, acompanhados de outro tanto de reverência e respeito por aquele lugar tão santificado. Permaneceu imóvel por algum tempo, beijando então o local onde nascera o Redentor, vertendo copiosas lágrimas de ternura. Beijava seguidamente aquele chão abençoado, primeiro no mundo a acolher o prometido e esperado Messias, e o seu coração flutuava em mares religiosos. Teve um daqueles seus profundos êxtases, particularmente acentuado, sendo iluminado pelo Senhor com revelações de muitos segredos e mistérios. Voltando a si, tinha uma fisionomia tão radiante e luminosa que chegava mesmo a surpreender. Cheio de alegrias, louvou ao Senhor e agradeceu aos benefícios que lhe dispensara. Maria, absorta também em seus pensamentos, viu Jesus muito concentrado em orações ao seu Pai. E todas estas ocorrências convergiam para a imensa satisfação do santo. Terminadas estas orações, sentiram-se todos confortados e refeitos como se alimentados fartamente. Era como se o Senhor desejasse saciá-los também fisicamente, pois o avançado da hora impedia que José providenciasse quaisquer alimentos. Ele se sentia completamente satisfeito, mas temia que o mesmo não acontecesse com os seus dois entes queridos. Perguntou-lhes se deveria dirigir-se à cidade em busca de comida e pôde então saber que eles também estavam saciados em sua fome. Assim renderam suas graças ao Senhor, tomados de grande afeição e ternura por ele. José muito humildemente dizia: sinto-me constrangido com todos estes benefícios por parte do Senhor, que conceda tais graças a ti, querido Jesus, e para tua Santíssima Mãe posso entender, sendo as personagens importantes que são. Mas que isso se estenda também a mim, vil e humilde servo, me causa grande admiração. Não mereço e jamais o merecerei. Por isso tenho para mim que o Pai age desta forma unicamente em consideração a vós outros. Depois destas palavras, passou Jesus a falar sobre as providências e a condescendência de seu Pai divino, assunto esse que os absorveu completamente. Tais eram a graciosidade e sabedoria com que falava. Eram tão admiráveis que Maria e José foram tomados de profundo respeito em seus corações. E José exclamava: ó Jesus, querido Filho e Senhor, é impossível ouvir tais palavras sem ser atingido profundamente no coração. Ao ouvi-las, todos irão render-se, inclusive os animais irracionais e até mesmo ferozes. São palavras profundamente sábias que penetram no íntimo dos corações e ferem as almas. Espero que todos se tornem presos de amores e que possas conquistar todos aqueles que se encontram em estado de pecado. Com estas palavras, Jesus se mostrou tristonho e acabrunhado, pois sabia perfeitamente quanto imersas
seriam a dureza e a maldade nos corações daqueles judeus que teriam ocasião de ouvir frequentemente suas palavras, mas que iriam também oferecer imensas resistências a elas, progressivamente mais duras, mais insistentes e mais difíceis de enfrentar. Naquela noite, empregaram seu tempo, parte orando em conjunto para o Divino Pai, parte repousando. O santo dormia perto da manjedoura, na qual Jesus se deitara tantas vezes para descansar, não podendo dela afastar-se e vertendo tenras lágrimas. Maria se mantinha no local onde Jesus nascera e nela se renovavam as alegrias que haviam experimentado durante aquele sublime ato. Jesus se encontrava nas proximidades, orando e fazendo suas habituais súplicas e oferendas ao Pai Divino em termos da salvação da humanidade. Coros de anjos o acompanhavam e homenageavam cantando Glória a Deus nas alturas. Nesta mesma noite, renovaram-se todas as alegrias pelo nascimento do Redentor e o santo foi tomado de imensa alegria. Na manhã seguinte, rezaram em conjunto como habitualmente, e depois disso José lhes pediu permissão para ir à cidade em busca dos alimentos necessários para que então partissem para Nazaré. Teve que esforçar-se muito nessas providências e então retornou, e eles puderam alimentar-se com o pão e água que trouxera, pois nada mais havia conseguido. E isso o preocupava, pois temia que sofressem de fome e de sede. Eles o acalmaram, afirmando-se muito satisfeitos com o que haviam recebido, pois muito lhes agradava o estado de pobreza. Realizadas as necessárias orações habituais, puderam então partir em direção a Nazaré. José observara a ingratidão mostrada por algumas pessoas em Belém, queixando-se a Jesus da pouca boa vontade mostrada por elas e o de seu pequeno sentimento de gratidão. Jesus o acalmava, exortando-o a sofrer com paciência e alegria, até para que se exercitasse na prática das virtudes, da compreensão e resignação naquela situação de precariedade de alimentos. Fazia com que o santo se lembrasse de todas as graças que a divina providência lhes havia concedido, e José então se arrependia imediatamente e pedia a Jesus que o perdoasse por não poder conformar-se com as maldades que as pessoas lhe faziam e à sua divina mãe. E dizia: Sabes, meu querido Jesus, que é grande o meu desejo que venhas a ser reconhecido e amado por todas as pessoas e que elas também se mostrem gratas. Quando as vejo agindo contrariamente, tenho grande desprazer. E Jesus respondia: Sabes bem, meu querido Pai, que até agora tenho sofrido menos do que o que me está destinado e que aceito tudo alegre e resignadamente para atender à vontade do Pai e para mostrar o amor que dispenso à humanidade. Portanto, deves imitar-me e agir da mesma forma enquanto te leva a tristeza ao coração. Estas palavras calaram fundo no coração do santo, que se acabrunhava em pensar quanto grandes seriam ainda os sofrimentos de Jesus. Isso amargava a sua vida, pois o amava muito, com um amor profundamente intenso, e a simples ideia de que ele deveria ainda sofrer muito, e a sua vida fazia com que o seu coração se despedaçasse.
Mostrava-se muito aflito e preocupado, até mesmo inconsolável, até que o menino, com palavras confortantes, o animava a conformar-se e resignar-se à vontade do Senhor. O santo então se submetia a tudo o que fosse necessário à simples expressão vontade do Pai. Inclinava sua cabeça em sinal de assentimento. Nessa caminhada para Nazaré, José pôde observar verdadeiras maravilhas. Ao aproximar-se da sua terra natal, todos os animais foram ao encontro do Redentor, embora as pessoas não agissem também desta forma. Todas as espécies de pássaros rendiam suas homenagens e festejavam com cantos a presença do Criador, mostrando seu contentamento ao saltitarem continuamente e cantarem. Vieram também animais selvagens e ferozes para as devidas reverências. O santo observava maravilhado e muito se alegrava com essas manifestações da natureza, pois até mesmo o ar diferente parecia mostrar sua alegria. E ele, todo contente, dizia para Jesus: ó meu querido filho, todas as criaturas da natureza se mostram contentes com tua volta a Nazaré. Até mesmo as plantas, à sua maneira, se mostram jubilosas. E o meu coração se alegra com tudo isso. Se assim agem os irracionais, que farão nossos conterrâneos ao ver-te de volta? Ao verem tua beleza, graça, amabilidade, com certeza muitos se rejubilarão também seus corações. Custa passar o tempo e cada minuto me parece um século para que possamos desfrutar toda essa alegria. Essas afirmações todas José fazia em razão de seu grande amor por Jesus e por desejar ardentemente que fosse reconhecido e amado por todos, além do grande compadecimento que tinha pelo seu próximo, desejando que todos pudessem participar daquela sua alegria em conviver com Jesus. Na verdade, ao se aproximarem eles de Nazaré, todos os habitantes da cidade sentiram uma repentina alegria, embora não conhecessem exatamente o motivo deste estranho e inusitado sentimento, tanto que nem deram muita atenção ao fato naquele dado instante. Mais tarde, alguns meditaram a respeito. Foram os mais chegados a Maria e seus vizinhos, gente temente e observadora da lei do Senhor, e então puderam entender que fora a chegada do menino Deus que lhes provocara aquelas estranhas sensações de alegria. Jesus, Maria e José caminhavam alegremente por se encontrarem já nas proximidades de sua querida terra natal. Descansavam com certa regularidade, pois se viam verdadeiramente fatigados pela longa jornada feita. Nestes pequenos descansos, usufruíam dos favorecimentos do Senhor, e o santo permanecia muitas vezes naqueles seus estados de êxtase. Ocasiões em que levantava seus braços para o alto e permanecia totalmente absorvido pelas grandezas providenciadas pelo Senhor. Na verdade, tinha este hábito desde menino, e de admirar-se com as obras grandiosas do Senhor, e o manteve por toda a sua vida, pois sabia ser lá no céu a morada de seu Deus. Dizia então a Jesus, voltando a si: querido Jesus, apesar de ser grande a felicidade que tenho em olhar-te, em conviver contigo, em desfrutar tua amável presença e ver em ti a divindade oculta, muito me agrada olhar para o céu, e isso enche de júbilo o meu coração. Jesus então lhe dizia: não há do que admirar-se, pois é lá que habita o meu Pai divino, sentado em seu trono com sua divina majestade.
Lá te está também destinado importante lugar, e poderás então ver a face revelada de meu Pai e todas as imensas belezas criadas por Ele, além de todos os tesouros da divindade. O santo, refeito e muito contente, exclamava: ó céu, quando chegará a hora em que me terei tornado digno de entrar e poder ver o Senhor com a sua face revelada? Ó meu Deus, ó meu Deus! Assim dizendo, passava para aquele seu estado de êxtase, e Jesus se mostrava muito satisfeito em ver aquele clamor de José pela face revelada do Senhor. Ele desejava que chegasse também logo a hora de cumprir sua tarefa de redentor da humanidade, qual seja a hora de sua paixão e morte, na qual se abririam todas as portas da eternidade e todas as pessoas desfrutariam as imensas alegrias do paraíso. No próximo vídeo, vamos ler a chegada a Nazaré.